samba chegou! Fala galera, eu sou a Manu Casado. E eu sou Raul Machado, mais uma vez no Mundo do Samba e hoje pra lá de especial. Estamos aqui com ele, Renato Remondino Tomate, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba. Tomate, é uma honra ter você aqui no Mundo do Samba, essa temporada especial, recebendo grandes amigos que fazem parte da história do No Mundo do Samba, que ganhou uma nova roupagem com a Manu. Estamos aqui falando de carnaval e feliz em receber você nesse primeiro ano como presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, a maior entidade gestora do samba paulistano que organiza todos os desfiles que acontecem no AMB. Mas calma, não são só os desfiles, né? Porque a Liga produz eventos o ano inteiro. Prazer ter você aqui, Tomate. Prazer é meu, Raul. Prazer estar com você, Manu. Falar um pouco dessa cultura maravilhosa, dessa paixão chamada carnaval, né? Trocar muito aí com vocês e falar um pouquinho dessa gestão da Liga. Perfeito. Tomate, nós conhecemos você do mundo do samba. Todos que acompanham o carnaval sabem que você é presidente da Dragões da Real. Mas de uma maneira resumida, porque a nossa pauta é longa, a gente tem muita coisa para perguntar aqui. Muita gente está vendo pela primeira vez e fala assim, nossa, eu estou vendo o trabalho do Tomate, eu acompanho no Instagram da Liga, acompanho na internet. Como é que você entrou no carnaval? Só para a gente saber, eu sei que a história é longa e passa pela Dragões, mas só para a gente fazer uma linha do tempo para chegar até aqui. A história no carnaval ela começa lá no Peruche. Com meus 14 anos, 15 anos de idade, tocando na bateria do Magui, depois colocando ala no Peruche, desfilando no Peruche. Aí depois passei pela X9, fiquei alguns anos lá na bateria com a Damastor. Passamos também pelo Tom Maior. E aí a gente resolveu fundar a Dragões, né? Depois da fundação da Dragões, tinha um monte de amigos, cada um numa escola, todo mundo espalhado, e a gente entendeu que era o momento de fundar a Dragões. E aí a brincadeira acabou dando certo, né? Uma responsabilidade gigantesca. A Dragões foi trilhando grandes caminhos e chegando até onde ela chegou hoje, graças a Deus. É uma história muito bonita, uma história de muita vivência no carnaval. Tenho certeza que muita gente se surpreendeu agora, né? Com certeza. Não sabia que ele passou por essas escolas citadas. E cabe lembrar que antes de você assumir a presidência, você estava como vice-presidente da gestão do Sidney. Como é que foi para você atuar na Liga? Assim, a gente sempre ajudou nos bastidores, né? Mas a gente, em 2023, final de 2022, já para o Carnaval 2023 praticamente pronto, nós tivemos uma mudança na gestão da Liga. Naquele momento houve a necessidade de alguém assumir essa parte financeira, administrativa, né? Eu fui convidado pelo Sidney, prontamente aceitei. E aí a gente começou a se envolver aí bastante coisa, a trazer um pouco do que a gente pratica na nossa entidade para dentro da Liga, né? O que a gente aprendeu no nosso mundo corporativo durante muitos anos que eu trabalhei no mundo corporativo, e que é planejamento, execução, administração mesmo, né? E aí a gente foi trocando. Ao final da gestão do Sidney, a gente começou a pensar o que fazer, né, na sucessão, etc. Não era a minha pretensão, todo mundo sabe disso, todos os presidentes sabem, todo mundo, a minha família, a minha escola sabe que não era a minha pretensão, mas a gente também entendia que estava num momento de mudança que era necessário e a gente precisava de algumas mudanças. E aí, 99% dos presidentes nos apoiaram, né? Eu não lancei candidatura, eu fui lançado, né, como um nome, inclusive de unanimidade, não teve eleição, não teve nada. E aí eu me prontifiquei a colaborar. Esse é o princípio básico da minha gestão, que eu falo que é uma gestão colaborativa, onde todos os 31 presidentes comigo participam, ajudam, todas as ações, todos os eventos, tudo que a gente decide junto. Eu acho que isso é o democrático da coisa, porque senão a gente colocaria lá um CEO para cuidar da Liga. Só que o problema é justamente isso, né? A gente debateu muito isso. Um CEO na Liga hoje, ele não teria poder para fazer nada. Então não adianta, ele teria que pedir autorização sempre para todos os presidentes. Então é mais fácil a gente pegar... historicamente, a Liga sempre foi presidida por presidentes. Não é um fato novo. Pelo contrário, seria um fato novo nós colocarmos alguém que não tivesse uma vivência do samba, ou alguém até que já foi ligado a uma escola de samba, que também daria na mesma, né, Raul? Então a gente entendeu que poderia fazer isso dessa forma muito clara. Uma das primeiras ações que eu tive, porque eu sempre falava muito lá atrás, que eu não sei qual que é esse amor em ser presidente da Liga, né? O presidente da Liga tem que ser um cara que ele vai passar, tem que deixar lá o seu legado,
deixar a sua história e acabou, e cuidar da sua vida. Porque a Liga não é uma entidade como as nossas, onde a gente realmente tem paixão, tem amor. A Liga você tem que ter paixão pelo carnaval, pela cultura, por proporcionar o melhor para o sambista. Aí a primeira coisa que eu falei que eu entendo é que estatutariamente a Liga tem que ser gerida a cada 2 anos por um presidente novo. Né? Não tem que ter reeleição na Liga. Tem que ter uma continuidade de trabalho. Então, se você tem uma gestão boa, onde você tem um vice-presidente preparado, ou um outro diretor preparado, ou qualquer um dos presidentes que estão do seu lado ajudando, e hoje todo mundo está junto, de verdade, todo mundo junto trabalhando, qualquer um desses presidentes tem que estar preparado para ser o próximo presidente. Se até lá a Liga não entender que existe um outro caminho de gestão, né? Mas essa foi uma das principais colocações que eu fiz, e que todo mundo participasse, todo mundo tivesse junto em todos os momentos. Eu acho que tá rolando, cara. O pessoal tá feliz, a gente está num clima de respeito, num clima legal, muita evolução, a gente vai falar bastante disso, mas eu acho que está acontecendo, graças a Deus. Ou seja, então, não teremos reeleição. Você, quando Continuará assumiu, até deixou 2026. muito claro isso, que até é um mandato de 2 anos só. Exatamente, não tem reeleição, isso é fato. Perfeito. E o que dá para dizer, presidente, são alguns meses, né, pelo menos o que é divulgado em rede social e que a gente acompanha, é um volume muito grande de inovações, de novidades. Mas qual o balanço que você faz? Porque quando você olha internamente para dentro, você sabe quanto por cento você conseguiu atingir daquilo que foi, obviamente, planejado. O que dá para a gente dizer agora, nós estamos no final agora de setembro, né? 6 meses de Outubro, gestão, né? Quase isso, né? Pós-carnaval 2025, o que dá para você dizer, assim, se você pudesse fazer um balanço hoje? São um pouquinho mais que 5 meses, né? Mas eu acho que foi extremamente positivo, né? A gente, em pouco tempo aí, a gente já fez algumas coisas, nós instituímos a primeira comemoração do Dia das Mães, tivemos a ideia do anúncio aí da criação do desfile Mirim, que a gente vai falar disso. Eu acho que isso é o grande passo dos últimos anos do Carnaval de São Paulo. A gente levou a nossa velha guarda para fazer um passeio de trem fantástico. Agora eles vão fazer um novo passeio, que nós vamos falar disso também. Nós trouxemos todos os jurados depois do Carnaval para dentro da Liga, para sentar de frente com os presidentes, de frente com os representantes, os interlocutores de cada quesito, porque ao final de cada Carnaval você pode fazer tudo o melhor possível. Você pode fazer as melhores ações, os melhores eventos, a melhor verba para as escolas, o AMB mais confortável. Se o resultado de Carnaval não foi aquilo que o sambista olhou na pista e falou, ou aquela escola é campeão, ou aquela, e aí se o resultado é diferente, tudo aquilo cai por água abaixo. Então, nossa principal preocupação foi ouvir os jurados, porque acaba o Carnaval, a gente detona os caras, né? A gente fala, pô, anota. E aí, tá, mas a gente já ouviu os jurados? Não. Então tá bom, então vamos trazer eles para cá. Vocês ficaram sentados numa cabine adequada? Só reclamação. Vocês tiveram, não sei o quê. Então, assim, nós tivemos muitos apontamentos dos jurados, onde eles também têm as razões deles. Talvez a Liga, talvez não, certamente a Liga cometeu algumas falhas. Porque é um processo novo também, é um processo de aprendizado. E eu acho que ao ouvir os jurados, a gente conseguiu trazer algumas lições de casa. Por exemplo, cabines de jurados que eles não tinham uma visão privilegiada. Então o jurado fala, poxa, eu só conseguia ver o que passava na minha frente, porque do lado tinha uma arquibancada, do lado tinha outra. Então a gente está atuando agora com um projeto muito bacana, com a aprovação de todos os presidentes in loco, lá no AMB, subindo onde vai ficar e etc., para que o jurado fique numa cabine adequada, com sonorização. Então o jurado de bateria, eles reclamam que eles ficam muito longe da pista. Então nós vamos colocar o jurado de bateria bem ali, na ponta da pista, bem na beirada da pista mesmo. O jurado de harmonia, o jurado de samba enredo, o de alegoria em pontos mais altos, em pontos mais baixos. Então, assim, a gente entender o que está errado na questão de infraestrutura. Segunda questão é o entendimento deles em relação a regulamento e, sobretudo, critério de regulamento. Nós nos debruçamos muito sobre isso. O critério de regulamento, a gente parte de um princípio básico de menos pasta e mais pista. Isso é fato. Todas as pastas agora passam a ser padronizadas. Isso é uma novidade. Legal. Todas as pastas serão padronizadas. E a gente quer que o espetáculo seja privilegiado. Então agora o jurado, ele deixar de ser um conferencista, por exemplo, em alegoria,
ficar olhando bolinhas de croquis e olhar a arte, olhar o espetáculo. Olha, a minha alegoria significa isso. Ele vai olhar, vai entender, vai falar do acabamento, da ousadia, da inovação, da luminosidade, Os materiais. de um monte de aspectos que não era olhado. Então, falava-se muito, né? Se eu passar com um caixotinho quadradinho sem buraco nenhum, eu vou tomar 10. Tomava 10. Errado, mas tomava o 10. Então agora a gente quer que a arte, o espetáculo, a ousadia, o artístico, isso seja privilegiado. Legal. Então é isso. Para você ter uma ideia, antes era um croquis de alegoria. Fazia-se meio uma planta baixa, com um monte de bolinhas, o jurado ficava contando aquilo. Agora não, ele vai receber um desenho artístico do carro alegórico. Ele vai olhar aquilo e vai falar, nossa, isso realmente representa aquilo. Olha o cuidado que ele teve aqui, olha o esmero ali, olha o zelo, olha o acabamento, olha o material empregado. Por exemplo, eu vou falar, tem uma parede de mármore. Aí você vê uma parede de mármore que o cara não põe a madeira, não põe nada. E o tecido balançando. Que mármore que balança, Com né? certeza. Então é mais ou menos isso. É treinar realmente a exaustão. Todos os jurados já estão sendo treinados desde junho. Desde junho eles já estão sendo treinados. Diferentemente de todos os anos anteriores, esse ano já em outubro, nós já teremos todos os jurados pré-selecionados, todos eles. 6 jurados de cada quesito pré-selecionados, que continuarão sendo treinados, avaliados, já passando por provas para chegar aos 6, né? Tem quesito que a gente tem 12, 15, 18 candidatos, alguns que já julgaram esse ano e outros que são novos participando do curso. E quem for melhor avaliado são os 6 que serão pré-avaliados, que vão sendo treinados até janeiro, né? E em janeiro define-se quais são os jurados titulares, quem é o suplente e assim por diante. Presidente, como que é feita essa escolha dos jurados? Porque nos últimos anos a gente tem falado muito sobre a pessoa não entende sobre música e julga bateria. A pessoa não entende sobre artes plásticas e julga alegoria, por exemplo. Como que é essa escolha e como que a preocupação, né, da Liga em escolher, de certa forma, quem entende e quem, de fato, o treinamento vai ser útil, né? Porque se você colocar uma pessoa que é formada em enfermagem para julgar samba enredo, talvez o treinamento não seja tão eficiente, Sim. né? A gente precisa partir do princípio que o carnaval ele tem uma linguagem popular. Então a gente precisa partir disso e aí fica aquela reflexão, né? Será que os grandes sambas enredos, aqueles maiores sambas enredos escritos até hoje, eles foram escritos por poetas de verdade, por caras que foram acadêmicos, por caras que fizeram qualquer tipo de, né, de faculdade, ou aquele cara que mal sabe escrever o nome dele? Então o samba é popular, né? Eu acho que nós tivemos esse ano, inclusive, determinado quesito, onde o cara era... a profissão dele é de logística. Legal. E ele foi o melhor jurado Que legal. que aplicou as notas e foi avaliado posteriormente no quesito dele. Então, é claro, né, que alguns quesitos um pouco de ouvido, algumas coisas mais sensíveis, Auxiliam, obviamente, né? que isso, né, um jurado de bateria, são coisas diferentes. Mas aí também o jurado de bateria, qual é a formação dele? Então, não necessariamente um mestre de bateria hoje é um maestro. Na verdade, 95% dos mestres de bateria não estudaram música. Sim. Eles aprenderam ali no dia a dia do terreiro de uma escola de samba. Então, eu acho que o samba, ele não tem uma ciência exata. Quando a gente seleciona, a gente abre as vagas para quem quer se inscrever. E aí você tem algumas limitações. Quais são as limitações? Você não pode ter ligação com nenhum dirigente de escola de samba, você não pode desfilar em escola de samba, você não pode ter parente em escola de samba, você não pode ter trabalhado em escola de samba. Então tem esses pré-requisitos. Mas quem vai me dizer se ele está apto ou não é o dia a dia, é o treinamento. Pode ser que eu pegue um cara que ele tem PhD de música e ele não saia tão bem avaliado na nossa cultura como um cara que é apaixonado por carnaval e vai no AMB todos os anos da vida dele. Né? Então, eu acho que é a vivência mesmo. É a gente entender o lado deles, eles entenderem o que a gente está propondo e ter essa troca. Eu acho que está funcionando, né? Esse ano foi o primeiro ano de julgamento, eles estavam nervosos demais, isso foi muito relatado. Num segundo ano as coisas mudam, né? Até porque eram todos eles novos. Esse ano grande parte continuaram e outros serão novos. Esses que continuam, eles vão transmitir essa confiança, essa segurança para os novatos. Então é legal também essa mescla, né? Então eu acredito que
não vai existir julgamento perfeito, isso esquece, é impossível. Sim. A gente, ao final de todos os carnavais, a gente vai falar que aqui e ali teve uma escapadinha e infelizmente acontece isso. Não. A gente tem isso aí no VAR do futebol, o VAR erra, né? Então, você imagina uma pessoa, um ser humano que está ali naquela pressão. Ainda mais algo artístico do tamanho que né? E aí o que nos cabe é tomar medidas que nos ajudem a minimizar esses problemas. Né? Então, por exemplo, tem um psicólogo auxiliando nos pré-dias de carnaval. Que bacana. O cara poder desabafar, o cara poder conversar, o cara poder exteriorizar as angústias, os problemas dele. Então, é tudo que a gente... E ter mais vivência, foi muito legal que os presidentes concordaram que todos os erros dos desfiles de carnaval desse ano podem ser mostrados. Então, o jurado de bateria, ele vai ver o erro de todas as baterias. Então, os presidentes concordaram em mostrar que aquele 10 que o jurado deu tá errado, porque ali era 9.9. E aquele 9.8 que o jurado deu tá errado, porque ali era o 10. Só aprende estudando. Né? Então assim, e com você com coisas na mão, palpável, fica muito mais fácil. A mesma coisa, ilustrar erro de fantasia, que o jurado deveria ter tirado nota e não tirou, ou onde tirou a nota errada e não deveria ter tirado, onde a mão foi muito pesada. Então, a partir do momento que você tem isso visivelmente, eu acho que o treinamento esse ano vai ficar mais aprofundado. Eu acredito que a gente tem uma qualidade de julgamento melhor, mas se você falar para mim, vai ser um julgamento 100%, nunca vai ser. Não existe fórmula mágica para ter um julgamento 100%. Né? Não existe. Carnaval é paixão, carnaval é arte. A arte ela é interpretada de várias formas diferentes. Então, mas minimizar, treinar a exaustão e tentar todas as ferramentas possíveis, inclusive da questão de idoneidade dos jogadores, de fazer essa pesquisa realmente, né? A gente chama de investigação social, de se aprofundar, de saber... Os caras assinam lá um termo de compromisso, onde ele está declarando tudo aquilo ali. Se alguma declaração não for verdade, ele pode ser responsabilizado processado criminalmente, entendeu? Então é isso. Cabe à Liga fazer, a gente está fazendo e olha a exaustão de verdade. Ele disse uma coisa interessante, comparando com o futebol, né? Do VAR, do erro, enfim. E quando se critica muito futebol, recai naquilo de que falta profissionalizar o árbitro ele apita um jogo à noite e durante o dia ele tem um outro trabalho, então a Liga está pensando na questão humana, do jurado ter uma boa noite de sono, um hotel, um lugar adequado para poder fazer o seu trabalho. E o presidente Tomate falou que carnaval é paixão. Esta sua fala, ela é muito recorrente em rede social, no sentido do julgamento, não dele ser mais justo, mas dele ser, assim, mais coerente ao apelo popular pós-desfile, na rede social e no bate-papo nas alamedas do AMB. Só que, como que você e os demais presidentes pensam em equilibrar essa questão do subjetivo, não, de repente, ultrapassar a questão... Como aliar a subjetividade com a técnica? Porque, de repente, uma alegoria maravilhosa, a meu ver, ela pode ser linda, e a mesma alegoria para Manu, ela pode, de repente, não gostar. Como fazer esse equilíbrio para que o jurado, nessa questão da subjetividade, não prejudicar uma escola e favorecer outra? Eu acho que não pode ter a subjetividade. Esse é o grande ponto, né? Quando a gente colocou em 2024 aquela questão de excelência em 3 quesitos, que foi alegoria, comissão de frente... Alegoria, comissão de frente, tinha mais um. Fantasia, não? Não me lembro agora. Mas, enfim... Bateria. Não, a bateria já bateria tem já tinha o décimo... o bônus, né? Mas, enfim, eu acho que quando você consegue ilustrar, como eu disse agora, usando exemplos reais e não suposições... Entendi. Vamos supor que um tecido... Não, você está vendo esse erro aqui, então eu estou mostrando para o cara realmente o que aconteceu. Não o que poderia ter acontecido ou o que poderá vir a acontecer. Então, a gente, tendo a liberdade, em conjunto com os presidentes, de poder mostrar isso, fica mais fácil. Né? Porque uma coisa, Raul, é aquela história, né? Você vê um carro alegórico passando. Então, você vê um carro com um monte de movimento. E uma coisa importante, vamos falar de alegoria, por exemplo, né? Alegoria importante que é o conjunto visual. Porque tinha aquela história, né? Às vezes a escola de samba fazia um abre-alas maravilhoso
e aqueles outros 3 carros que não vinham no mesmo nível. Sim. Então hoje ele tem que ter um conjunto equilibrado. Ele tem que ter um abre-alas maravilhoso e até o último carro também, o mesmo nível. Então, aí mas qual é a diferença, presidente? A diferença é se você coloca movimento nos carros, se você coloca movimento humano nos carros, se você coloca interatividade, você coloca surpresa, você tem um bom acabamento, um requinte, né? Você tem uma escultura com volumetria correta, você tem aquela escultura com impressionismo. Então tem várias ferramentas que a gente escreveu e vai dar para o jurado para que ele possa realmente se basear, não no que ele acha, mas sim no que está escrito e no que ele está vendo. Ah, entendi. É execução, então vocês vão, né? entendi. Terão parâmetros, mas com um olhar mais artístico. Ou seja, olha só, essa escola, olha quantos materiais diferentes. Não é questão de dinheiro, mas olha a criatividade. Ele usou a inovação. Exatamente. Aí o cara fala, nossa, mas ele, sabe, poxa, ele fez ali então uma cobra que ele colocou 250 mil pratinhos. Imagina o trabalho que esse cara não teve do que simplesmente esticar um tecido de cobra. É mais ou menos isso, entendeu? Aí você vai no que ele está vendo, não no que ele imaginou, no que ele acha. É no detalhe, né? No refinamento, né? Refinamento, é isso aí. Com relação, então, ao sistema de notas, quesitos, segue a mesma coisa, a pontuação de 1/10, não tem mudança nenhuma. Com relação eu estou imaginando aqui como é gravado, tá pipocando um monte de perguntas, um monte de mensagem. Eu tenho certeza que o YouTube tá bombando. E já que você disse que em outubro já vai estar tudo ok, em janeiro, então, não vai ter aquele cenário que nos últimos anos vocês estavam até em treinamento, em últimos... Até porque o carnaval também é mais cedo esse ano. Então, uma dúvida que muita gente tem. Quando o sistema de desempate, ele vai permanecer como é hoje? Continua não muda igual, nada. Não muda nada, tem aquele sorteio que define aquela sequência dos quesitos. Lidos, e o último quesito a ser lido a nota é o primeiro quesito de desempate. Isso depois se todas as notas somadas, né? Se empatou, soma-se todas as notas, e aí se permaneceu o empate, você lê o último quesito para saber, começa dali, aí é o inverso, é o decréscimo. Já que a gente começou de carnaval, a gente está indo de trás para frente, né? O ano passado a Liga vendeu todos os ingressos com mais de um mês de antecedência, né? Depois da pandemia, a gente percebe que vem uma retomada a cada ano, o público voltando, o AMB, arquibancadas, camarotes muito cheios. Qual a expectativa para esse carnaval de 2026? A gente está entrando agora em outubro, você já tem números, você já tem uma parcial de como está a procura? A gente acompanha isso daí semanalmente, né? Isso aí a gente tem hoje a ferramenta no aplicativo do celular que a gente consegue ver agora, por exemplo, quantos ingressos estão vendidos. Mas, para nossa grata surpresa, mais ou menos um mês depois da abertura das vendas, esse ano nós vendemos 5 vezes mais do que nós vendemos no ano passado. No ano passado nós terminamos cerca de 27, 28 dias, esgotou os ingressos antes do carnaval. A gente imagina que esse ano, no começo de dezembro, a gente esteja com os ingressos esgotados. Que bacana, até porque o início das vendas começou na definição da ordem de desfiles, aquele lote... 19 de maio. Foi recorde até, né? Isso. Com mais antecedência. Com um lote promocional e agora as vendas continuam na rede social. Alguns setores, inclusive, já não tem mais, estão esgotados. Expectativa, então, de casa abarrotada mais uma vez. Com certeza. Vai estar lotado mais uma vez o Sambódromo. E falando em Sambódromo, você tem feito alguns vídeos. Da reforma. O AMB. E a gente fica muito empolgado a cada vídeo, porque você tem dito lá de que esperem um novo AMB, as imagens chamam a atenção, todo mundo fica ansioso. E a gente fica muito feliz, porque era uma demanda antiga dos sambistas, o AMB inaugurado em 91, salvo engano, acho que nunca teve uma grande reforma, né? Não. Coisas muito pontuais. O que você pode dizer, você que está em loco, acompanhando lá, o que de fato está sendo feito e como é que está essa relação com a GL, que muita gente até, no início... Criticou, tinha né? Tinha muitas dúvidas. Sim, criticou. O sambista tinha muito receio, ninguém sabia o que ia acontecer, mas pelo menos os vídeos que você tem feito transmitem uma mensagem positiva para nós. Olha, a relação com a GL está muito boa, né? É claro que a gente, quando fala de privatização, né, a gente tem esse estigma, obviamente, mas a gente tem que entender o seguinte, foi privatizado, não foi?
Agora a gente tem que torcer para que tudo de melhor aconteça. Sim. A GL, contratualmente, ela tem até 30 de novembro para fazer todas as melhorias do Sambódromo. Com certeza, todas essas melhorias estarão prontas antes dessa data, até porque também tem a Fórmula E, né, que ela é dia 6 de dezembro, no mesmo dia, inclusive, da festa de lançamento do Sambas Enredo. Qual é a reforma do AMB? Quando você pergunta, mas o que está sendo feito? O AMB não está sendo ampliado, que isso é um sonho nosso, é um projeto que a gente já levou para o prefeito, foi muito bem recebido, muito bem visto. O AMB hoje é pequeno, o AMB foi construído há 30 anos atrás, onde o carnaval não tinha esse volume que tem hoje. Então hoje a gente precisa de pelo menos mais uma nova monumental, a gente precisa de um pouquinho mais de 50, 100 metros de pista, a gente precisa de algumas outras coisas para a gente poder receber de forma melhor ainda o sambista. O que eu sempre falo, se você falar assim, Tomás, qual que é a palavra mais importante da sua gestão? Ela chama-se respeito. Se você tem respeito e não tem tanto conforto, mas tem o respeito, tá ótimo. Se você tem o respeito e não tem tanto glamour, também tá ótimo. O que não pode faltar é respeito. Então, quando eu vejo um banheiro reformado, eu entendo que é respeito. Quando eu vejo aquela questão dos vazamentos da arquibancada, aquela água pingando, e isso ser cessado, eu entendo como respeito. Então, o que nós teremos? O AMB todo pintado, teoricamente todo calafetado eles tampando todos aqueles buracos, aquelas infiltrações, a pista nivelada com aquela questão que estava rebaixado os camarotes, as cadeiras, então isso nivelado. Os banheiros, todos eles reformados de verdade. Acessibilidade, que é uma coisa importantíssima, né? Muito importante. A questão da sustentabilidade, então eles estão colocando muito verde também, a gente vai ter várias áreas verdes ali. Toda a elétrica refeita, toda ela. A iluminação do AMB é toda ela nova, agora de LED. Então a gente vai ter... mas a gente vai fazer igual o carnaval de outras praças. Não. O carnaval de São Paulo é o carnaval de São Paulo. A gente não vai copiar ninguém. Pelo contrário, a gente tem algumas ideias nossas que a gente deve implantar para 2027, não para 26 ainda, mas para 26 a gente já tem um sistema de iluminação que a gente consegue deixar ele na altura que a gente quer. Olha que legal. Então, para quê? Para valorizar isso para todas as escolas. Não é que a Dragões vai estar com isso de luz, o Rosas com aquilo, pelo menos esse o Mocidade primeiro com aquilo. Não. A ideia é que todo mundo esteja padronizado, mas com a altura que a gente quer. Sim. Então a gente tem um botão níveis, lá de nível, então eu quero o LED em tal nível. Ponto, é isso. Mas tudo novo, a hidráulica toda nova, aquele problema de falta de água nos banheiros, que tinha muito, que não terá, entupimento. Então, tudo que você pensar numa infraestrutura foi feito, está sendo feito, tudo. Então, tudo pintadinho, arrumadinho. É um piso dos camarotes todo trocado, arquibancada, enfim, é muita melhoria mesmo. Eu acredito que quem for no AMB vai falar, nossa, realmente... melhorou bastante. É claro que ainda vai ficar muita coisa a fazer. Claro que vai. 30 anos sem fazer uma grande obra, né? Então, para a gente fazer tudo que deveria ser feito, a gente tinha que ficar um ano sem carnaval. Sim. Porque não dá tempo, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, com essa relação com a GL, a prefeitura cada vez mais próxima e cada vez mais incentivando o carnaval, eu acho que a gente vai dar passos largos para a modernização ainda maior e a ampliação do Sambódromo. Pois é, gente, presidente Tomate, Renato Remondini da Liga Independente das Escolas de Samba, você que está assistindo a gente, curta aqui, se inscreva no canal, siga também o Instagram da Liga para você receber as notícias, as informações, ficar sabendo de tudo do Carnaval de São Paulo. Presidente, Liga de Portas Abertas, como é que surgiu essa ideia de, pela primeira vez, a Liga abrir as portas e receber as pessoas em geral que se inscreveram, né, através dos canais, para fazer o que a gente está fazendo aqui, falar de assuntos, aliás, sem censura. O sambista, ele precisa se sentir respeitado. E o respeitar é ouvir. Acima de tudo é ouvir. Tem coisas que a gente ouve nas reuniões e a gente explica o porquê não dá. Tem coisas que a gente ouve e fala, nossa, que ideia fantástica. Então, eu acho que é isso, essa troca, a Liga realmente abrir as portas para o dono da casa, porque o sambista é o dono da casa. Quem manda na fábrica samba é o sambista. A Liga, ela só administra. E uma coisa importante, eu sempre friso muito. A Liga, não existe Liga. A Liga são as 32 escolas que estão lá. A Liga são 32 presidentes que tomam as decisões do Carnaval de São Paulo. Ponto e acabou. Não tem a Liga resolveu ali, não tem Liga. As 32 escolas, né?
E quem são essas 32 escolas? São milhares ou milhões de pessoas apaixonadas por elas. Então, a gente precisa ouvi-las, a gente precisa abrir as portas para ouvi-las. Então, eu tive a ideia de fazer esse projeto, foi muito legal. Um número absurdo de inscrições. A gente leva 2 ou 3 presidentes comigo, levam alguns convidados da imprensa, levam um representante da velha guarda, porque é a eles que a gente deve tudo isso, e leva as pessoas que querem tirar dúvida. Quer ir lá para criticar, quer ir lá para reclamar, quer ir lá para elogiar, quer para dar sugestão, e saem de lá se sentindo ouvidas, né? Nem todos os anseios a gente consegue atingir, nem tenho essa pretensão, mas tenho sim a obrigação de ouvir todo mundo e tentar fazer o melhor possível. Teve alguma coisa samba. que foi dita lá que você falou, puxa, falar isso. né? Que conseguiu mudar já na liga, Ou que eu não você pensava, falou... nunca pensei por essa ótica. Pensei Olha, isso. nós tivemos 2 encontros até aqui, né, Raul? E é muito legal porque eles chegam e preenchem as perguntas, né? E aí eu legal. vou respondendo, os outros presidentes vão respondendo. Só que às vezes não dá nem para responder todo mundo. Então eu pego essas perguntas, levo e respondo às pessoas posteriormente. Faço questão de fazer Que isso. legal. Inclusive, fica à vontade. Depois, quem quiser, você pode mandar lá Aí. para a comunicação da Liga que a gente vai responder todo mundo, tá? Mas o que eu acho que é muito bacana é que as ideias estão se convergindo. Então é muito legal. Por exemplo, a pessoa levanta, mas eu queria falar... Aí eu falo assim, olha, você já tirou o que eu ia falar aqui, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que as pessoas pedem muito, né, o sambista. É claro, a questão das reformas, essas coisas interessam muito, valor do estacionamento. Então, Sim. a gente tá em constante conversa com a GL para que eles entendam que o sambista é diferente, né? O cara vai lá 5 dias, então outro público, vamos fazer um combo sim. de estacionamento, vamos tentar fazer alguma coisa. O estacionamento não lotou esse ano. Então, se a gente baixar um pouquinho o valor, né, a gente vai conseguir lotar o estacionamento e a receita talvez seja até um pouco maior ainda, porque o seu custo já está lá. Ele não tem um custo maior se ele tiver 5 mil carros ou 8 mil carros. Sim. Então, a gente está brigando pelo estacionamento. A alimentação, deve ter surgido muito isso. De Então, comida e bebida? Não, a bebida não, porque hoje a gente oferece o que tem de melhor no mercado, né? Mas, o sambista reclamava muito da marca da cerveja anteriormente. Sim. Hoje a gente tem a melhor marca de cerveja Sim. do Brasil. E a né? praça de alimentação é maravilhosa, super equipada. Manu, e assim, o que a gente fala? Você tem lá a coxinha de R$9 e tem o triple double X cheddar de 50. De 50. Tem o que você quiser comer. Tem pra todos o que os couber bolsos, no né? seu bolso, entendeu? Sim. Eu acho que isso é importante. É aquela história. A gente tem festivais aí recentes, Eu ia falar isso agora. Detal, Lollapalooza, blá, blá, blá. Cara, você vai desses lugares num rodeio, você vai num show, é Não R$22. vai longe. Um jogo de futebol. As arenas aí que temos aqui. R$22 uma latinha de cerveja fina, Sim. né? E de uma marca que às vezes não é a marca que a gente comercializa no sambódromo. Então, o sambista também ele precisa também entender. Até porque, mas a Liga não libera, não é a Liga, as escolas de samba não liberam. Por quê? Porque essa renda dessa cerveja, desse cachorro-quente, da batata, do pastel, isso vai para as escolas de samba fazer o seu espetáculo. Sim. Falta dinheiro para as escolas de samba. Hoje a escola de samba, ela recebe aí, juntando todas as suas verbas, no máximo 4 milhões, juntando tudo que você possa Tô imaginar. especial, tá, gente? Fique claro Especial. aqui. Especial. E ela gasta o dobro disso. Ela tem escola que gasta um pouco mais que o dobro, tem escola que gasta um pouco menos que o dobro. Mas ela gasta muito, então falta, você tem que buscar recursos fora, tem que tentar parceiro, tem que tentar patrocínio, tem que vender fantasia, tem que fazer ensaio, feijoada, o bar da sua quadra. Então você tem que fazer N atividades para compor o custo. Então por isso que tem alguma... É o que eu falo, né, do que pode e o que não pode. Mas voltando no projeto, eu acho que é ouvir, dar oportunidade para as pessoas falarem, perguntarem, entenderem o porquê. Como eu acabei de falar do porquê não pode entrar o cooler, por que não pode... Porque, assim, a água é liberada, é lei, a pessoa pode entrar com a sua garrafinha de água. Alguns alimentos lacradinhos, saquinho de salgadinho, bolacha, algumas coisas lacradas são possíveis também de entrar. Isso já desde o ano passado já era noticiado, né? Mas tudo sempre vai ter um porquê. E uma coisa muito bacana que eles pedem muito, e a gente já estava desenvolvendo isso, é um guia de desfile. Ah, que Então, o ótimo! sambista- Aí E aí, assim, a gente tem duas situações. O guia por exemplo, eu vou assistir o desfile da sexta-feira ou do Acesso 2. Então, ao chegar no sambódromo, eu vou receber um guia com aquele roteiro daquele dia. As escolas que vão desfilar, o enredo dela, a letra do samba, 2 ou 3 ilustrações e o que ela quer falar. Ponto.
não dá para ser também né? Com certeza, um livro, né? Mas um básicozinho Pelo menos ali. a letra do Que samba. ótimo! pessoa Então essa é uma cansar, novidade Não, para isso é um 2026. compromisso meu. Isso Mas vai ter que físico mesmo? Que Então, maravilha! Aí a gente tem uma coisa bem legal. Nós estamos na era digital. Então a gente vai ter o físico e a gente tem um aplicativo já sendo desenvolvido, que aí assim, aí é um mega aplicativo. Que legal. Que você vai ter todas as informações das quadras das escolas de samba, dos enredos das escolas de samba, das histórias das escolas de samba, do sambódromo, dos serviços do sambódromo, dos ensaios técnicos. É um aplicativo extremamente completo de verdade, para na palma da sua mão você poder ter todas as informações. Mas o físico eu acho que ele é muito legal, Sim. é muito bacana, é tradicional e a gente vai implantar. Eu vou guardar todos, eu super guardo isso, eu coleciono tudo. Até porque a gente tem um público do carnaval, hoje a maioria das pessoas tem o celular, enfim, o acesso melhorou muito. Mas a gente tem muita gente, 40, 50, que às vezes não tem, tem o aplicativo, mas por algum motivo a internet não está funcionando. Sim. E é mais fácil ter o físico ali na mão. Muito bom, porque a gente cansa de ver pessoas que escola tá... Que escola tá... Qual que é o tema? Qual que é isso? Não precisa ser uma pasta, né? Mas eu digo ali a letra, as informações... Com certeza. Ficha técnica, a carnavalesco, letra do samba. exato. Para As entender. informações básicas principais, Para entender né? o que tá poder acontecendo. interagir com o que ele está vendo Com passar. certeza. É mais ou menos isso. E aí, tá, Liga de Portas Abertas, a gente tem mais 2 edições, né? Antes do Carnaval. Uma em outubro e uma em novembro. Então, todo mundo que quiser se inscrever, fica ligadinho que a gente vai ter mais 2 oportunidades para atender vocês, ouvir vocês, trocar um pouquinho e tentar aprender também com o sambista. E Então, como se faz inscreva. para se inscrever? Pelos canais da Liga, né? Pelo canal da Liga. A Liga Tá. divulga, né, em breve nas suas redes sociais. Aí tem lá um link de inscrição. A gente acaba fazendo um sorteio, porque não consegue atender todo mundo. Mas aquela pessoa, a gente procura até dar atenção. Aquela pessoa que se inscrever 2, 3 vezes não conseguir, a gente coloca lá como prioridade na fila para tentar receber essa pessoa. Que bacana. São muitas inovações e uma coisa eu percebi aqui que me chamou muito a atenção, né? Respeito, inclusão, são algumas palavras que essa gestão vem compartilhando muito, mas me chama uma atenção desde o começo, né? A presença de dois segmentos, eu vou dizer assim, que eu percebo um carinho, uma atenção. Tem com tudo, mas com esses 2 que eu vou falar aqui, eu percebo um carinho maior. Posso estar enganado. Nós vamos falar agora. De velha guarda. Não, velha guarda e crianças. Por quê? Logo no começo, surgiu um projeto às segundas-feiras com o departamento de velhas guardas. E depois a gente vai falar de crianças, porque são os 2 pontos, né? A criança que é o futuro e a velha guarda que é a raiz. Como é que está sendo? Vamos falar de velha guarda primeiro. A gente percebe esse evento que já se consolidou, né? De segunda-feira. E também a gente percebe que nas principais reuniões sempre tem um representante ali de velha guarda. A gente percebe muito isso no que vocês divulgam. Como é que está sendo essa relação com os sambistas, os baluartes do Carnaval de São Paulo? Eu acho que essa integração, esse reconhecimento, ele deve ser uma pessoa chamada Sidney Carriolo, né? O Sidney puxou isso para ele e eu tinha a obrigação, né, o dever de dar continuidade nisso, tá? Então, a relação com a velha guarda é a melhor possível. A gente tenta oferecer de tudo para eles. E quando eu digo tudo, é tudo de verdade mesmo. Acima de tudo, é o carinho, é a atenção, é bater aquele papo, é ouvir deles, né? Aprender. Ali são várias enciclopédias, né? Então, o desfile da velha guarda de abril, o desfile de carnaval é uma coisa bacana. A abertura do desfile do Liga do Amanhã, né, que teve o ano passado, que terá o ano que vem de novo. E a ideia do dia 12, né, que é o projeto Mirim, é justamente a gente fazer o desfile das crianças e fechar com os estandartes das velhas guardas. Que bacana. Justamente para mostrar, né, o nosso futuro e quem nos permitiu de hoje estar aqui para pensar no nosso futuro, que são bacana. eles, é a velha guarda. E só pra gente entender como vai ser um pouquinho desse desfile mirim, todas as agremiações, elas têm uma escola representante mirim, é isso? Como que funciona? A gente não fez nada de forma impositiva. Eu acho que o negócio começou de uma forma muito leve, né? Muito bacana. E aí começou a tomar corpo. E hoje, realmente, assim, nos surpreende o volume que isso tomou. Então, tem escolas que desfilavam até esse ano, com 20, 30, 40 crianças. Essas escolas estão inscrevendo 140, 150, 200 crianças para ir desfilar no dia 12.
Então, tem escola que vai levar sua escola mirim completa, né? Então, por exemplo, comissão de frente, baianinha, casais, bateria, passistinhas e uma ala. Tem escola que vai levar só a bateria e ala musical, né? Tem escola que vai ter ala musical, tem escola que não tem. Tem escola que vai ter a bateria que não tem. A que não tiver a bateria, a Liga vai ter uma bateria da Liga Que legal. de crianças, que ela vai tocar também para essas escolas. Então, todas as crianças vão se sentir totalmente inclusas. Vai ter carro de som para cada uma das escolas. Que legal. Né? Então, por exemplo, as escolas que estão ensaiando e tem sua ala musical, ela vai executar o seu samba. Ponto. As escolas que não têm ala musical, aí a gente vai pegar a ala musical da Liga, né? E aí eles vão cantar sambas... neutros. Neutros, não de escolas de Sim. samba, né? Vai cantar algum samba do Arlindo Cruz, Sim. vai cantar alguma coisa, sei lá, mas uns sambas para frente para poder, marchas de carnaval, para a gente poder atender também essas escolas, né? Então, mas todos as serão escolas também acolhidos, que né? o pessoal souber cantar, eles vão cantar Vai cantar. Que o samba demais. tiver. Não, as redes sociais agora, a gente está aí há praticamente semanas desse evento, né? Que promete ser histórico. Parece um clima de um carnaval. Tem escola fazendo ensaio técnico, ensaio de na rua. rua. Eu iria na rua. amar. Pois é. Se eu fosse criança, eu iria amar. Eu não sei se você sabe, mas eu passei 11 anos na ala das crianças. Legal. Então, se isso tivesse quando eu Não, era tá muito criança, legal. Vira assim, dois carnavais em um, Vira. né? Um outro carnaval, um carnaval em bacana outubro. que a gente trouxe também o pessoal do litoral e interior, né? Então vão vir ônibus de Santos, a Liga de Santos está se movimentando muito. Vai vir o pessoal do interior. A gente se aproximou muito dessas ligas. Que Até bacana. para poder fortalecer o carnaval do interior mesmo, porque estava um pouquinho parado, porque questões religiosas, políticas, etc. E a gente está incentivando. Então a gente está brigando muito para poder fortalecer também o carnaval do interior. Que legal. Nessa mesma cadeira que o presidente está aí, mês atrás, Erivelton esteve aqui, um mês atrás. um dos presidentes da Tatuapé, e ele falou um Um dos pouco a caras que mais me ajuda. olha que bacana. Ele falou a respeito, surgiu uma pergunta aqui de questão de público nas escolas de samba. Sim. E ele deu a opinião dele, falou que o carnaval na década de 90 teve um boom e que depois algumas escolas deixaram de, não sei se eu vou lembrar o que ele disse, de ir nas suas comunidades e trazer as pessoas. Beira de campo, isso. E aí, agora há pouco a gente falou de uma coisa maluca, né? Que é procura de ingresso, Sim. da gente sentir que o AMB tá ficando um pouco pequeno pela demanda que tem de camarote, público. A gente já vê isso no ensaio técnico, enfim. Só que aí a gente pensa, a gente faz um exercício assim, né? O carnaval como festa é uma coisa, obviamente, janeiro, fevereiro. E aí você, como presidente de escola de samba, também vai saber o que eu tô falando, que é a comunidade que consome o carnaval o ano inteiro. Então a reflexão é, o público que consome o carnaval, ensaio técnico e desfile é um. E aonde tá, como inserir esse público que lota 50 mil pessoas por noite ali, que ele consuma o carnaval das escolas de samba, as feijoadas, as festas de piloto e tudo. Isso que você está tendo desse desfile que vai acontecer daqui 2 semanas, já é também pensando nessa renovação de público? Eu acho que as escolas elas não se atentaram lá atrás. A Manu falou da questão das crianças. Então, a criança, ela completava 12 anos e ela saía da aula das crianças. Sim. O que ela fazia? Saía da escola. Não tinha mais onde desfilar. Exatamente. Na Dragões, em 2019, nós criamos o Departamento Jovem. Porque as crianças que faziam 12 anos, elas migravam para o Departamento Jovem. Né? Ela não sai com 12 anos e vai desfilar numa ala. Não vai. A maioria delas nem tem tamanho para isso. Sim. Hoje mudou, né? Que as crianças de 12, 13 anos já são... Mas a gente criou essa migração. E isso para a gente foi muito importante. Eu acho que são 2 papéis, Raul. Cabe às escolas de samba fazer a sua autorreflexão e entender que quanto mais você ficar distante e por mais tempo do seu componente, ele vai arrumando outras ocupações. A gente sentiu isso na pandemia. Né? A pandemia, as pessoas começaram a ter outras prioridades nas suas vidas. Eu não estou falando só do carnaval, em vários segmentos que praticamente deixaram de existir. Carnaval não, graças a Deus, até porque carnaval é resistência e sempre vai ser. Mas eu vejo justamente isso. Então, as escolas de samba, elas precisam abrir as suas quadras durante o ano. Não é no período de escolha de samba e enredo para frente. Então, eu falo pela Dragões. A Dragões é uma escola que ela todo mês tem algumas atividades. Todo mês. Então, acaba o carnaval em fevereiro, em março tem aniversário. Em abril tem feijoada.
em maio tem feijoada, em junho tem festa junina, não sei o quê. E não para. Por quê? Porque você tem o seu componente ali perto de você. Então, acho essa é uma das lições que as escolas precisam fazer. E a outra, eu acho que é esse das crianças. Eu recebi alguns relatos, né? Então, eu estou andando aí pelas quadras e principalmente na Dragões, nós fizemos a primeira reunião, vai ter aqui inscrição para os jovens, tal, vem todo mundo no dia tal. É inacreditável, assim, tinha 400 pessoas na quadra. A gente ficou espantado. Acho que foi a primeira escola que chegou a fazer esse grande movimento de ter uma reunião, uma convocação. E aí um monte de mães, de pais, o pai do cara roqueiro, um pai de um menino que tocava ripinique de uma forma absurda. O moleque tem 8, 9 anos de idade, toca um ripinique absurdamente bem. E o pai dele, roqueiro, veio conversar comigo e falou, cara, eu não sabia que era assim, eu estou encantado, eu quero desfilar. Tá vendo? Então, assim, você traz pessoas de outras culturas para dentro do samba. Então, aquela mãe que não desfilava, foi muito legal. No domingo passado, eu me lembro disso. Tinha uma mãe que me parou lá na hora do ensaio da bateria das crianças, e ela falou, eu não saio dessa quadra agora. Eu nunca imaginei que eu ia pisar numa quadra de escola de samba. Minha filha faz eu vir aqui todo dia. Eu falei, que bom. Ela falei, já escolheu a sua fantasia? Eu vou vir na festa de piloto que vai ter aí, que eu quero desfilar. Então, assim, ela nunca imaginou que ela ia desfilar numa escola de samba. E pessoas que vêm de longe, viu? Não é que é do entorno da quadra, não. Então, eu acho que isso vai ajudar muito as escolas. Vai ajudar muito essa renovação, né? E essa valorização e esse ensinamento. Eu acho que é muito bacana isso. As escolas abrindo suas portas. Você também conhece muita gente que passa em frente à escola de samba e não tem noção nenhuma de como é. Inúmeras. Eu acho que, por isso, inclusive, que eu comecei a postar meus vídeos. Eu comecei a postar meus vídeos explicando o funcionamento do carnaval. Porque do meio que eu venho, muitas pessoas se interessavam pelo carnaval nos 2 dias que passavam ali na Rede Globo, no que antecede num SPTV, em uma coisa muito generalizada, que não é o carnaval, de né? Que eu posso participar? Que eu não moro aqui nesse bairro, será que eu posso estudar nessa escola? O conceito de comunidade, as pessoas... Na verdade, esses 2, 3 dias, os 3, 4 dias, né? 5 com as campeãs, isso é só a cereja do bolo. Sim. Escola de samba é muito mais do que isso. Escola de É o samba final do livro já, né? É o resgate social das pessoas, é o compromisso mental, de saúde, é o lugar que muitas pessoas só têm aquilo ali para extravasar. Escola de samba é o local mais democrático que existe no mundo. No mundo. Você pode falar, o estádio de futebol. O estádio de futebol não. Quem vai no estádio de futebol, ele torce para um único time. Você vai numa escola de samba, o cara torce para diversos times de futebol. Sim. Cada um gosta de uma comida diferente, cada um tem uma cor diferente, religiões diferentes, partidos e pretensões políticas diferentes. Então, é o ambiente mais democrático do mundo. Você coloca ali o office boy, o desempregado, com o CEO de uma empresa colocando uma fantasia, e aquele cara está convencido que dentro da pista todo mundo quer a mesma coisa. Sim. Então, acabou. Você se veste de fantasia por um bem comum junto com uma pessoa que você nunca viu do teu lado na vida. E um espetáculo com cor, com movimento, com multidão, e que é inédito. Sim. Nunca um vai ser igual ao outro. E que todo ano será inédito. E que todo ano vai ter carnaval. Todo ano vai ter carnaval. E que todo ano terão melhorias, e que todo ano vai acompanhar. Eu queria muito falar sobre uma coisa que agora, esse ano, a gente tem a novidade do acesso ser televisionado pela Bandeirantes, né? Isso. Como que foi esse contrato, essa chegada, esse entendimento, né? A Band, num passado, já televisionou Carnaval, e aí agora tá voltando para televisionar o acesso, e colocando também o acesso nesse lugar de validação. Sim. Mesmo, que muitas vezes falavam, porque sempre esquecem o acesso nunca tem clipe, nunca tem não sei o quê, nunca tem nananã. E esse ano a gente vem voltando pra TV aberta, a gente volta com os clipes, né, que esse ano terão. Como que foi essa movimentação? Uma conquista do próprio grupo de acesso, eles lutaram muito por isso, né, a Liga só endossou, participou da conversa, mas é uma conquista do grupo, todo mérito aí a eles. Eu acho que é uma valorização gigante pro Carnaval. Acho que a Band vai tratar esse produto com muito carinho, né? Acho que vai ser um dos principais produtos da Band, e o Carnaval só tem a ganhar, né? O Carnaval e o próprio sambista. Que bom. Falando de clipe, esse ano nós inserimos o Acesso 2 também dentro dos clipes. Então, todos os grupos da Liga terão o mesmo tratamento enquanto clipe. Eu acho que isso também é bem legal, né?
E é isso, a gente sempre vai tentar fazer por todos os grupos o que a gente tiver de melhor. Eu vou perguntar, não sei se o presidente vai responder, mas o papel do jornalista é perguntar, né? A Band faz a transmissão lá do Rio de Janeiro da série Série Ouro, Ouro, né? Série Ouro. E transmitiu ao vivo a apuração também. Há um acordo, há uma coisa encaminhada para que a gente tenha também a transmissão da Band da apuração, porque, lógico, a Liga transmite, os veículos transmitem, mas acaba a apuração do especial, fica aquele desespero, porque... Aonde vou assistir, não, para e o onde eu acesso vou, assim. hoje é a terceira noite do especial. São 8 escolas. Sim. É o único grupo que mudam 4 É o escolas mais difícil, todo ano. 50% do grupo é modificado. Exatamente. Então, em relação à apuração, a Band pretende dar um tratamento especial. Eu sei que você não é a Band, mas você é a Liga, você pode falar pra Não, gente. existe a intenção da transmissão ao vivo, né? O horário deve ser alterado, provavelmente, né? A apuração do acesso 1 deve ser antes agora do especial, tá? A do acesso 2 permanece já no domingo, posterior ao desfile, né? Então, a gente adiantou a apuração do acesso 2, vai permanecer dessa forma, e eu acredito que a apuração do acesso 1 seja no mesmo dia do especial, porém mais cedo. E quem é do Carnaval já sabe, quem tá vendo a gente pela primeira vez, estamos reforçando aqui que o acesso 2 continua com a entrada franca para as arquibancadas. Aquela Entrada festa no dia, franca pras uma semana antes, dia arquibancadas. 7 de fevereiro. Dia 7 de de fevereiro, fevereiro. né? A partir das 20 horas. Um carnaval também gigantesco, com escolas que já foram campeãs do grupo especial. Sim. Né? Então, É um grupo muito forte. um grupo extremamente forte também, crescendo a cada ano. E vai ser bem bacana. O mais impressionante quando a gente fala de carnaval, né, é ver essa evolução que tem todo ano, né? Plasticamente, a questão do envolvimento do público e a Liga tentando cada vez mais entregar um produto mais qualificado. Há pouco você falou de valores, você falou aí um valor de quanto que uma escola de samba precisa investir hoje para fazer um carnaval competitivo. E, obviamente, muita gente compara, surgem muitas comparações, São Paulo, Rio, Rio, São Paulo, e lá a verba é totalmente diferente daqui. Como é que a Liga está trabalhando com o poder público? A gente percebe, a gente que já viu muita coisa, né? Pelo menos de fora, de uns anos para cá, a gente percebe que a Liga tem mantido boas relações com o poder público. O que a Liga está conversando nos bastidores para conseguir mais recursos, não da prefeitura, mas de outros segmentos que o carnaval também gera emprego e renda para poder aumentar esse valor de investimento para as escolas? Sim. Bom, a nossa relação enquanto prefeitura é a melhor possível. A gente tem total apoio do prefeito, do Ricardo. Essa relação melhorou muito. As escolas elas tiveram um papel fundamental na eleição de muitos vereadores no ano passado. Esse ano nós constituímos pela primeira vez a bancada do samba, né? Hoje a gente conta com o apoio de 13 vereadores, esses 13 vereadores, inclusive, que estão apoiando, junto com o prefeito, essa festa do Dia das Crianças, onde serão mais de 5 mil crianças atendidas, com tudo que você possa imaginar, com brinquedo, com presente, com brinquedões, com alimentação, com interatividade, com oficinas. Vai ser uma mega festa. Né? Vão circular ali no dia mais de 20 mil pessoas, contando com o responsável das crianças e etc. Então, o que a gente vem buscando, a Liga ela não tem hoje uma receita do poder federal e do estadual, mas a gente busca diálogo com as duas esferas para a gente conseguir também isso avançar nesse sentido. Então, a gente vem fazendo isso insistentemente para poder cada vez mais ter mais recursos e o Carnaval se tornar essa coisa cada vez mais grandiosa que o Carnaval de São Paulo tem se tornado. Sim. A gente está chegando na reta final desse bate-papo. Eu sei que você gostaria de fazer muitas perguntas aí, a gente também. Mas o tempo passa muito rápido e a gente está avançando já. Podemos dizer que a gente está passando do recuo já dá para ver a dispersão ali, né? Na semana passada, hoje já aqui na última semana de setembro, né? A Liga fez uma semana turbo nas suas redes sociais e anunciou várias novidades. E eu listei algumas aqui para você poder contar para o nosso público, né? Que história é essa da corrida do AMB? Como é que vai ser isso? Como é que surgiu essa ideia? Raul, a gente gosta de bastante inovação, né? Acho que as pessoas, essa palavra de experiências, as pessoas querem viver novas experiências, Sim. está muito em moda hoje. E a gente está indo para vários caminhos mesmo, porque as coisas se conflitam, né? Esporte, saúde, cultura, educação e por aí vai. Então,
a gente foi muito bem recebido na Secretaria de Esportes pelo secretário Rogério Lins, e a gente está aí para em breve lançar essa corrida do samba, obviamente regada a muito samba, finalizada na sua chegada com muito samba, passando pelo nosso grande polo cultural por dentro do AMB. Em breve a gente vai dar mais detalhes disso, mas deve sair ainda em dezembro a primeira corrida do samba. Outra novidade que foi anunciada, a Parada da Longevidade. O que você pode falar para a gente desse evento? É mais uma das ações junto com a velha guarda, fortalecimento, preocupação, saúde. É um evento muito bacana também, pensando na velha guarda. Novembro vamos ter, não é só o dia, hein? A Semana da Consciência. Vem aí, então, um fórum Tambores da Igualdade. Vão ser vários eventos, palestras, debates, é isso? Isso. Várias mesas de debate na Fábrica do Samba, com diversas personalidades, diversos convidados, para a gente esmiuçar muito a questão do samba, desde lá da sua criação, da resistência, da ancestralidade, né? Essa questão hoje da gente debater muito que realmente somos todos iguais e precisamos valorizar muito o nosso passado, valorizar essa questão do samba enquanto resistência e ancestralidade. Viagem para Pirapora do Bom Jesus. Pirapora do Bom Jesus completa esse ano 300 anos, né? 300 anos, onde falam-se que nos grandes galpões dos escravos começou as primeiras rodas de samba, né? Então, a gente vai fazer uma viagem em conjunto com a Secretaria de Cultura de São Paulo, junto com a Prefeitura de Pirapora, vai levar as nossas velhas guardas, vai levar os casais de Messalha Porta-Bandeira para essa cidade histórica e icônica. E isso vai ser um evento que a gente vai dar início nesse ano e vai ser um evento permanente anualmente. Que bacana. Calendário da Liga. Para dar início às comemorações do Dia Nacional do Samba. Então a gente percorrer ali Pirapora, Piracicaba, algumas cidades que têm enraizamento, né? Madre Eunice, ela recebeu o título de cidadã piracicabana agora nesses dias atrás. Que maravilha. Então a gente quer realmente sempre resgatar essa questão da história. E aí vai ter uma grande roda de samba, vai ter os pavilhões dançando e vai ser muito bacana lá em Pirapora também. E por fim, a última novidade que foi anunciada nessa semana Turbo, cada dia foi uma bomba, né? Foi a divulgação da data que vai ser lançado os sambas, os sambas de enredo, lançamento dos sambas. Dia 6, é isso? 6 de dezembro. 6 de dezembro, uma festa gigantesca. Ano passado a gente movimentou mais de 35 mil pessoas. A fábrica está começando a ficar pequena, hein? A gente está pensando, existe uma possibilidade da gente ampliar isso para aquela avenida na frente. Vamos ver como vai funcionar. Que bacana. Mas sempre pensando na segurança, pensando em tudo. E aí acabamos falando de uma outra coisa também que acabou passando aqui que nós não falamos, que é a outra grande novidade. Corte do Carnaval. Então vamos ter a corte esse ano diferente, né? A Liga das Escolas de Samba também conversa com a Prefeitura. A gente passa hoje o Carnaval, 50% da infraestrutura era cuidada pela Liga e os outros 50% pela São Paulo Turismo. Uhum. Esse ano a Liga passa a cuidar de praticamente 90% de toda a infraestrutura do Carnaval, cabendo a São Paulo Turismo cuidar do camarote da Prefeitura e a Monumental. Quando eu digo Monumental, é um camarote que tem na Monumental, que não é da Liga. Mas a corte do Carnaval, que vinha sendo realizada e cuidada pela São Paulo Turismo, agora passa a ser realizada e gerenciada pela Liga. Então, a gente está convocando todas as 32 entidades, para as 32 entidades mandarem os seus representantes participarem. Vai ser num formato diferente, né? A gente vai ter eliminatórias em 4 escolas de samba, nas 4 regiões da cidade. Olha só. Para que ao final dessas eliminatórias a gente tenha uma final na Fábrica do Samba com uma mega festa, com um mega show, e a gente poder valorizar muito essas pessoas que tanto se entregam pro samba. Eu fico pensando no povo que trabalha na Liga, né? Com tanta coisa. Gente, assim. o sambista então pode aguardar muitas festas, muitos eventos até o Carnaval. Tem algumas coisas que a gente ainda não pode falar, mas tem bastante coisa aí em pauta. Tem uma situação da velha guarda também que eu entendo que é muito bacana, né? Vocês sabem que a gente já nomeou as alamedas lá da Fábrica do Samba e a sede da Liga e a própria Fábrica do Samba com o nome de personagens icônicos do Carnaval, de baluartes. E a gente... eu sei que o Thiago Bombonati ele vai ficar bravo, o pessoal da comunicação da Liga vai ficar bravo, mas eu vou dar um spoiler para vocês que em breve vocês vão ouvir falar
sobre a Academia Paulista do Samba. Olha Que aí, maravilha! temos um spoiler, hein? Que bacana. Mas, presidente, tá bombando aqui. Você falou rapidamente coisas muito importantes. O povo quer saber o seguinte, certeza, estão comentando aí, sobre o dia 6, o lançamento dos sambas, né? Segue aquele mesmo formato? Cada De escola mini vai ter um mini desfile. Teve os últimos anos mini desfile e shows. A ideia é manter o formato dos últimos anos? A ideia é manter, melhorar, né? Com mais conforto, com mais inovações, com mais interatividade, né? Dessa vez, a Liga, através dos seus presidentes, a gente optou em não fazer mais a reprodução do CD. Então, não existe mais a reprodução do CD. O disco físico não vai ter mais? O disco físico não, porque assim, tem uma sala na Liga lá que ela tá lotada, as pessoas... É a grande verdade, muita gente coleciona, então, mas 95% das pessoas, 95% das pessoas nem pegam o CD mais, Raul. As quadras das escolas de samba estão cheias de CD dos anos anteriores. Isso é incrível dizer. Então, em contrapartida, não terá mais custo, vai ser uma festa gratuita. Que legal. Com entrada com 1 quilo de alimento, totalmente revertido para aquelas entidades que a Liga ajuda, a Liga assiste. Então, não tem um CD, mas também não tem mais a cobrança do ingresso, e é só 1 quilo de alimento para a gente poder ajudar quem tanto precisa. Sim. Eu vou fazer minha última pergunta, porque senão minha última vai ser sempre a última, aí você faz a sua última também. Renato, que eu entrevistei nesse mesmo programa em 2008, você é presidente da Liga, presidente da Dragões, você é pai, você é marido. Como é que você consegue administrar tudo, né? Ainda se não tivesse Dragões, já seria difícil. Como você consegue administrar tudo isso? Cadê a hora do lazer, né? E ainda lidando com muita gente que é voluntária, né? Porque você trabalha com paixão, com pessoas que têm a sua vida, têm o seu trabalho. Como que você faz para administrar tudo isso? Agora eu estou falando no CPF, não no CNPJ. Para poder manter esse equilíbrio e lidar com pressão, a rede social é o tempo todo falando. E o que mais talvez me angustiaria, que é uma contagem regressiva maluca. Ele está correndo contra o relógio. Sim. Porque a cada dia que passa, o carnaval vai chegando, né? Como é que está sendo para você? Raul, consegue dormir? Como é que faz? É um desafio gigantesco. É um desafio gigantesco que eu sabia mais ou menos o que me esperava, né? Mas a gente, às vezes, acaba se deparando com algumas coisas que você não imaginava. Então, questões judiciais de escola de samba, algumas coisas que para a gente são muito complicadas. Mas, a partir do momento que você está cercado de apoio, né? Então, quando eu falo de apoio, eu digo dos meus pares presidentes, do meu vice-presidente Tetinha, que é um parceirão, de todos os outros presidentes que estão do meu lado junto, Sidney, que está lá todo dia no que eu precisar, os funcionários da Liga, que são funcionários que se dedicam de verdade, e eu ter a base familiar que eu tenho com o apoio da minha esposa, dos meus filhos, e uma diretoria da Dragões hiper competente, hiper dedicada, profissionais, né, do gabarito do Jorge, do Rogério, do Clemen, do Renê, do Rubens, da Jane, assim, eu tenho uma equipe muito boa que me cerca. Então, isso me possibilita a realmente viajar, porque é o que eu adoro, cara, assim, eu quero trazer um monte de novidade, eu quero que o sambista, eles falem, caramba, que legal, né, que eles estão pensando na gente, que legal que eles estão olhando, sabe, para saber se a cerveja está gelada, se tem água ali, se tem bebedouro no calor, não fazer ensaio técnico 4 horas da tarde, debaixo daquele sol escaldante, para o componente não ter que sair dentro de uma ambulância. Então, tudo isso a gente vem pensando em cada um dos detalhes, justamente para que o ser humano que é o sambista, ao final dessa nossa jornada, eu olhe para trás e falo assim, poxa, realmente valeu a pena tudo que eu fiz, entendeu? Eu não quero ser reconhecido como nada. Eu quero só ser reconhecido como um presidente que respeitou o sambista. Só isso. A sua última pergunta. Deixei para você a última. Bom, como eu venho toda essa jovialidade aqui no programa, eu venho falando sobre rede social, obviamente. Primeiramente, o trabalho que a Dragões tem na rede social é ímpar. É um trabalho de assessoria de imprensa, de postagem muito impecável, que você trouxe muito para a Liga nesse ano, né? O Instagram da Liga cresceu muito do carnaval até aqui, né? De uma forma muito bacana. Hoje em dia a gente tem o sambista mais próximo com a rede social. E, olhando aqui nos últimos 30 dias, o post mais comentado
é sobre o novo concurso que teremos. Como que vai ser isso? Porque esse novo concurso tem a ver... né? Esse novo concurso tem a ver sobre rede social, obviamente, sobre o sambista e também sobre as escolas no geral, né? Porque vai ser alguém que irá comunicar. Como que vai ser isso? Então, a ideia é justamente a gente dar a voz pro nosso povo, sabe, cara? Então, a ideia é essa, é trazer alguém que tenha pertencimento, né? Que faça parte do que a gente vive e poder trocar, né? A gente tem um departamento de comunicação muito bom. Thiago é um cara extremamente dedicado, apaixonado pelo que ele faz e tem apoio dos presidentes. Então, eu acho que isso é a grande engrenagem hoje. Quando você fala de rede social, de administração, a gente tem funcionário da Liga que trabalha na Liga lá há mais de 25 anos, cara. Então, essas pessoas, elas precisam ser valorizadas, né? Então, quando você vai pegando todos esses pontos, vai ligando tudo isso, e a rede social, obviamente, ela é a nossa ferramenta hoje de comunicação, Sim. né? E a gente sabe que qualquer palavra mal colocada, você pode ter uma interpretação duvidosa, então tem que ter muita cautela. Esse concurso vai ser muito bacana, eu acho que vai aproximar mais. A ideia é cada vez ter mais essa integração do sambista com as escolas de samba, com o AMB, realmente dar uma repaginada em tudo, né? Uma outra coisa muito importante que a gente não citou aqui, eu queria finalizar talvez as minhas falas, é falar que a Liga também está muito voltada para sustentabilidade. E aí está tudo muito ligado com questão de rede social. A gente vai implementar dentro da Fábrica do Samba agora um centro de gerenciamento de resíduos. Olha que legal. Que legal. E reaproveitamento de material, para que esse material vire recurso para ajudar. Meu, assim, a gente tem umas ideias malucas aí, né? Realmente a Dragões tem algumas coisas legais na rede social também. As outras escolas também tem, então a Sim. gente vai trazendo um pouquinho, a gente pega um pouquinho do que aquela escola tem, o que a outra faz, e é uma troca. Eu acho que vai juntando tudo isso e colocando dentro desse grande pacotão aí, que é o universo das nossas escolas de samba, e eu acho que a gente vai vencer bastante coisas lá na frente. E tudo agrega, né? Tudo agrega para a visibilidade do carnaval, para a visibilidade do samba. Quanto mais a gente informar, Sim. melhor é para estourar a bolha o carnaval mesmo. sendo falado Exato. o ano inteiro, né? Exatamente. Presidente, então, para aquela câmera, uma mensagem final para o sambista que está agora praticamente a uma semana do mês de outubro, já começa a sentir o cheiro do carnaval, quase todas as escolas já Definiram sambas. já escolheram samba, já estão ensaiando para processo agora de gravação Sim. dos sambas para o lançamento. O lançamento é dia 6 e nós estamos agora entrando em outubro, processo de gravação. Mas uma mensagem que você pode deixar para o público que acompanhou aí o início da sua gestão, que está acompanhando a Liga e está vivendo a expectativa do próximo carnaval. Deixa uma mensagem final. Bom, eu queria primeiro agradecer o apoio de todos, né? Dizer que a gente realmente sempre vai estar pautado nessa palavra respeito, a gente sempre vai ouvir o sambista, a gente sempre vai tentar atender os anseios, a gente vai lutar muito por essa nossa paixão, essa cultura. A gente instituiu na porta da Liga 3 palavras que falam que a Liga ela é inclusiva, acolhedora e resistente. Então, pautados nessas palavras, a gente, junto com todos os presidentes, a gente vai fazer, sim, essa gestão colaborativa, essa gestão de muito respeito e um olhar para a pessoa que é a razão da existência do samba, que é o sambista. Então, muito obrigado a cada um de vocês, que o nosso Carnaval 2026 seja maravilhoso, que a gente possa entregar para vocês mais conforto, mais respeito, um espetáculo lindíssimo, e aos poucos a gente consiga ir corrigindo alguns erros que a gente sabe que existem, coisas que precisam ser melhoradas, e quem sabe, ano após ano, a gente conseguir cessar cada um deles, tá bom? Muito obrigado e que seja um carnaval maravilhoso para todos nós. E a Liga tá lá, esperando vocês de portas abertas. Presidente, muito obrigado pelo carinho, portas abertas, sempre aqui também. Espero que você volte mais adiante para falar de outros temas e depois do carnaval para fazer um balanço completo do seu primeiro ano. Siga aqui o nosso canal, se inscreva, curta o No Mundo do Samba, a Liga também. Deixa um abraço aqui para todos os presidentes, como o Tomate disse, a Liga é o conjunto de todos os presidentes, todos os funcionários. Tiago, abraço para você, toda a equipe de comunicação e voltamos no próximo episódio. Tchau, gente, muito obrigado. Tchau. Continuem com a gente aqui no Mundo do Samba. Se liga no mundo do samba, chegou!